Daí pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de conversões de temperaturas nas escalas termométricas, de graus Celsius, na escala Kelvin e também na escala Fahrenheit. Para facilitar a exemplificação e as resoluções, eu já coloquei no canto aqui do vídeo as três expressões ou as três fórmulas aí que eu vou utilizar para fazer essas conversões. Então eu tenho a primeira aqui que trata da relação entre graus Celsius com Fahrenheit. Então, de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius. Eu tenho aqui uma segunda que trata de graus Celsius para Kelvin, ou Kelvin para Celsius. E tenho aqui também a última, que é a relação entre Kelvin e Fahrenheit, ou Fahrenheit para Kelvin. Bom, o primeiro exemplo pede que eu converta 37 graus Celsius para a escala Kelvin. Então, eu tenho que procurar qual das três expressões que relaciona Celsius com Kelvin. Então, eu vou procurar aí uma fórmula que tenha C e K. Onde é que eu tenho C e K? Nesta fórmula aqui, ó. Eu tenho C e K. E ela é a mais simples, inclusive, das três. Diz que a temperatura em graus Celsius equivale à temperatura em Kelvin menos 273. Então, é um cálculo bastante simples. Como eu quero transformar 37 graus Celsius para Kelvin, então aqui no lugar desse C, ó, graus Celsius, eu vou colocar a temperatura que eu tenho, que é 37. Isso é igual à temperatura em Kelvin, que eu estou querendo, menos 273. A minha proposta, então, é calcular K, né? Então, eu vou isolar essa variável K, e o mais fácil para mim aqui é jogar esse menos 273 na falsa passagem para o primeiro membro, né, isolando o K, de forma que ele vai ficar positivo, vai trocar a operação. Eu tenho 37 mais 273 é igual a K. Ou seja, a temperatura em Kelvin, eu tenho 37 mais 273. Isso vai dar que se fosse 27 daria 300, então isso vai dar 310. 310 Kelvin. O outro exemplo, eu quero a conversão de 37 graus Celsius de novo. Então, eu preciso aqui, ó, pensar nos graus Celsius para a escala Fahrenheit. Então, C com F. Vou procurar uma expressão que tenha C com F. Bom, aqui eu tenho K, Kelvin com F, K com Fahrenheit. E na primeira fórmula eu tenho Celsius com Fahrenheit. Então, é essa expressão que eu vou utilizar. C sobre 5 é igual F menos 32, isso divide por 9. E aí eu vou substituir. Eu tenho 37 de novo, 37 graus Celsius. Então, esse 37 entra no lugar do C, aqui, ó, entra em cima. Então, aqui eu tenho 37 sobre 5 igual F, que eu quero saber, menos 32 dividido pelo 9. Bom, eu podia dividir aqui, ó, 37 por 5, né? Isso vai dar um valor decimal, vai dar quebrado. Então, se desse exato, seria mais útil fazer isso, né? Fazer essa divisão. Como dá quebrado, eu vou achar mais interessante. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso cruzar aqui, ó, multiplicar o 9 vezes 37 e o 5 vezes esse aqui. Ou eu posso realizar a divisão. Acho que eu vou fazer divisão aqui. Acho que vai ficar mais tranquilo. 37 divide pelo 5. Isso vai dar aqui 6 dá 7. 7 vezes 5, 35. Me sobra 2. Invento 0, ponho a vírgula. 20 divide por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, dá 0. Então, eu tenho 7,4. Então, essa divisão aqui dá 7,4 igual F menos 32 divide pelo 9. Para eu isolar esse F, eu vou jogar esse 9 na falsa passagem que está dividindo para cá, multiplicando. Então, vou armar para ti, ó, bem devagar. 9 vezes 7,4, e isso é igual a F menos 32. 9 vezes 7,4, vou fazer aqui no rascunho de novo, ó. Eu tenho 7,4 vezes 9.
9 vezes 4, 36, me vai o 3. 9 vezes 7, 63. 63 com 3, 66. Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, eu tenho 66,6. 66,6 é igual a F menos 32. Como a proposta é isolar F, né, porque eu quero a conversão para a escala Fahrenheit, esse menos 32 vai vir para cá, ó, trocando a operação na falsa passagem, para mais 32. Então, eu tenho 66,6 mais 32, isso vai ser a temperatura em Fahrenheit. E aí 66,6 com mais 32, vou fazer aqui o rascunho de novo, 66,6, 32, é como se fosse aqui, ó, 32,0. Isso vai dar 0,6, 6 e 2, 8, 6 e 3, 9, e aí eu tenho que a temperatura na escala Fahrenheit é de 98,6. Ok? Indo para a próxima lâmina. Eu tenho agora que converter Fahrenheit para Celsius. Então eu vou procurar aqui, ó, F Fahrenheit com Celsius, com C. Onde é que tem Fahrenheit com Celsius? Tem aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Então vou usar essa mesma fórmula que eu já utilizei no exemplo anterior. C divide por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. No exemplo anterior eu queria Celsius para Fahrenheit. Agora eu quero o contrário, eu quero Fahrenheit para Celsius. Então, como que se dá? Esse 95 aqui, ó, que é em graus Fahrenheit, eu vou colocar no lugar do F aqui, ó, 95 aqui. Então, eu mantenho C sobre 5, né? Lembrando que o C é o que eu estou querendo, a escala Celsius. Fahrenheit aqui, então, eu tenho 95. 95 no lugar do F, menos 32. E aqui sobre o 9. Para isolar esse C, ó, na outra eu consegui dividir aqui, ó, eram números, né? Eu dividi. Como agora que eu tenho C sobre 5, não dá para fazer essa divisão, eu vou cruzar. Então, vou multiplicar aqui, ó, 9 vezes C. Então, um produto cruzado aí, ó, 9 vezes C, utilizando, né, a propriedade das proporções. E aqui 5 vezes aquele outro numerador lá. Nota que, como o numerador é composto de uma subtração, eu tenho que deixar indicado esse produto. 5 que multiplica... Se bem que eu posso aqui antes, olha só, eu posso resolver isso aqui, né? Vai ficar mais fácil para nós aqui, ó. 95 menos 32, ó. Aí eu tenho aqui já um valor. 95 menos 32 dá 63. Ok? E aí, quando eu cruzar aqui, ó, 5 vezes para cá, vezes esse numerador, é 5 vezes 63. Vou fazer para ti aqui, ó. 63 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai o 1. 5 vezes 6, 30. E 1, 31. Eu tenho aí 315. Ok? Então, deixa eu fazer para cá, ó. Vai ficar 5 vezes 63. Deixa armado aqui, ó. 5 vezes 63. E aí, 9 vezes o C é igual a 315. E aí, C é igual a 315 dividido por 9. Eu posso fazer essa divisão aí. Ou ainda dá para simplificar, se eu quiser, né? Simplificar aqui por 3, eu acho que até dá para simplificar até por 9, né? Que é a própria divisão. Então, vou dividir aqui, ó, 315. Depois eu apago aqui, 315. Divide por 9. Isso vai me dar aqui 31, dá 4, passa. 3 vezes 9, 27. Me sobra aqui 11, dá 4. E aqui zerou. Baixa o 5, 45 por 9. Dá 5. 5 vezes 9, 45, o resto zero. Então, essa divisão dá 35. Portanto, a temperatura aqui em graus Celsius é de 35. É como se fosse, então, 35 graus Celsius. Ok?
E o último exemplo, eu vou converter 303 Kelvin para a escala Fahrenheit. Então eu tenho aqui Kelvin com Fahrenheit. Aí de novo, vou procurar, ó, K com F. Onde é que eu tenho K com F? Aqui, ó, K com F. Então vou usar a terceira fórmula. Então eu tenho K menos 273 divide por 5 igual a F menos 32 divide por 9. Eu quero 303K para Fahrenheit, então esse 303 ele entra no lugar do K. Então aqui, ó, 303 menos 273 divide por 5, isso é igual a F menos 32 divide pelo 9. Vou resolver essa subtração aqui em cima para facilitar, ó. 303 menos 273, posso armar para ti aqui, ó, 303, 273, 3 menos 3 dá 0, aqui 10 menos 7 dá 3, e aqui cedeu, me sobra 30. Então, essa subtração em cima aí é 30. Então aqui eu tenho bem devagar para ti, ó, 30 divide por 5 é igual a F menos 32 divide por 9. 30 por 5 é uma divisão exata. Então, eu já vou realizar essa divisão. 30 por 5 dá 6, igual a F menos 32 divide por 9. Aí lembra que esse 9 vem para cá, está dividindo na falsa passagem, ele vai ficar multiplicando. Então, 9 vezes o 6 é igual a F menos 32. 9 vezes 6, 54. Estou fazendo bem devagar a resolução para ti. 54 é igual a F menos 32. E aí esse menos 32 também vai fazer a falsa passagem, indo para o outro lado, somando, né? De forma que eu consiga isolar o F, que é a minha proposta. 54 mais 32 é igual a F. 54 mais 32 dá 86. Então a temperatura em Fahrenheit igual a 86. Ok? Então era isso. Espero que esses exemplos aí contribuam nos teus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.